Olá pessoal, tudo bem? Espero que sim. Sou o Thiago Bicalho Ferreira e neste canal discuto educação, gestão, tecnologia e teologia. Neste vídeo abordaremos a elicitação de requisitos. Para ser mais específico, trataremos da técnica de entrevista, um conceito bem presente na engenharia de software. Como literatura base, uso o livro Engenharia de Requisitos, Software Orientado ao Negócio, de Carlos Eduardo Vasques e Guilherme Siqueira Simões. Entrevista. Trata-se de uma forma de diálogo formal ou informal, envolvendo duas ou mais pessoas. Nesta, o entrevistador ele busca a resposta para as questões previamente planejadas e os entrevistados configuram-se como fonte de informação. O entrevistador ele deve desenvolver a sintonia com o entrevistado para que a informação flua e flua com facilidade. Apesar do termo entrevista ter o sentido amplo, um pouco diferente do que acontece em um programa de TV, onde o entrevistador quase sempre toma o papel de protagonista com o objetivo de entreter e divertir a plateia, aqui, para a elicitação dos requisitos, o entrevistador tem o papel de facilitador. O protagonismo é todo do entrevistado. Não pense que isso é fácil. Exige com certeza uma habilidade interpessoal e considerável. Outra observação importante diz respeito ao primeiro contato. Muitas das vezes esse tipo de entrevista envolve pessoas desconhecidas. Por isso é importante causar uma boa impressão. Existem algumas diretrizes para o entrevistador, sendo: seja um bom ouvinte, livre-se de preconceitos, busque fatos, mas também opiniões. São diretrizes que vamos discutir. Vamos discutir a primeira diretriz. Seja um bom ouvinte. Se você, na condição de entrevistador, fala mais que o entrevistado, tem alguma coisa errada. É bem provável que esteja atrapalhando a informação fluir. É necessário desenvolver a habilidade de escutativa. Desenvolva essa habilidade. Demonstre interesse pela fala do outro. E quando o entrevistado estiver em um silêncio natural de conversa, respeite este tempo. Livre-se de preconceitos. Outra diretriz muito importante. A proposta da entrevista é colher informações que contribuam no projeto e não garantir a opinião do entrevistador. Não vá para a entrevista achando que você já sabe as respostas. Se for assim, vai terminar confirmando o que você gostaria de ouvir. Não porque as informações estavam corretas, mas porque você direcionou para comprovar as suas convicções. Entenda? Os clientes pagam por um projeto que atenda às suas necessidades, não por um projeto que atende às convicções do entrevistador. Outra diretriz: busque os fatos, mas também opiniões. As pessoas gostam de dar opiniões e, às vezes, pelo tempo que já estão pensando e convivendo com o problema, apresentam soluções para resolver o mesmo. Claro que você deve estar atento ao fato, mas nem por isso precisa desprezar as opiniões. Agora que compreendemos as diretrizes, como realizar a entrevista? Um primeiro ponto, pessoal, diz respeito à preparação do entrevistador. Neste momento, o entrevistador ele deve definir claramente o objetivo da entrevista, identificar as pessoas corretas a serem entrevistadas, estudar bem o assunto a ser abordado, definir a duração local da entrevista e certificar que o entrevistado está ciente. O primeiro ponto é ter um objetivo claramente definido. Isso facilita tanto para o entrevistador quanto para o entrevistado. Imagina tratar de assuntos diversos sem ter o foco estabelecido. Outro ponto é identificar as pessoas corretas para a entrevista. Isso requer um estudo, pois se você seleciona a pessoa errada, uma pessoa que não tem domínio suficiente sobre a proposta, o trabalho é perdido.
Imagina se seu objetivo é entender o funcionamento de um determinado departamento da empresa e o chefe do departamento designa um funcionário que as respostas são: ah, isso eu não sei. Sobre esse assunto, melhor falar com Maria. Quem sabe mais deste assunto é José. Difícil, né? Mas isso pode acontecer. Por isso, busque participar e influenciar nas decisões para pessoas que participarem da entrevista sejam conhecedoras. Busque entrevistar pessoas de diferentes níveis organizacionais para que informações importantes sejam reveladas. No entanto, evite entrevistar várias pessoas de uma vez. Isso pode ser bem improdutivo, pois uma única pessoa pode assumir a fala e as demais se omitirem. Uma pessoa pode inibir opiniões de outra e aí fica a dica, né? Bom, estude bem o assunto a ser abordado, analise a documentação, elabore perguntas pertinentes, pois uma pergunta sem sentido pode tirar sua credibilidade perante o entrevistado. E uma pergunta bem elaborada pode te dar credibilidade profissional perante o entrevistado. Familiarize-se com o vocabulário e isso ajuda a obter maior sintonia com o entrevistado. Defina também a duração da entrevista. Talvez isso não esteja no seu controle, mas caso tenha liberdade, evite que ela se estenda por mais de 2 horas. Caso haja necessidade, faça até por sessões. Muita atenção na definição do local. Avalie as possibilidades de muitas interrupções e no caso de entrevistas que aconteçam por videoconferência, certifique-se também da infraestrutura em ambos os lados. Certifique-se que o entrevistado também esteja avisado da entrevista e que o mesmo esteja a par dos assuntos para que providencie com antecedência os recursos necessários para a entrevista. Ainda em como realizar a entrevista, é importante que o entrevistador fique atento na preparação do roteiro de questões. Questões que podem ser abertas ou fechadas. O roteiro não é para ser utilizado como um instrumento de sequência. A sequência depende de N fatores e um é o formato selecionado. Com o roteiro, é possível que o entrevistador consiga verificar tudo o que deve ser feito. Ele é válido para orientar o entrevistado e auxiliar na preparação e execução da entrevista para o entrevistador. No momento de preparação, o entrevistador pode até supor possíveis respostas. E isso é até interessante para propor outras questões. Existe uma técnica conhecida como 5W mais 2H, que ajuda a não esquecer nenhum aspecto relevante do assunto. Esse nome é derivado do acrônimo de perguntas em inglês. What, o que, de que, para quê. Who, quem, com quem, de quem. When, quando. Where, onde, de onde e para onde. Why, por quê. E os 2 Hs, how, como, e how much, quanto. Desta forma, se na entrevista conseguirmos respostas para todas as perguntas do 5W mais 2H, dificilmente algo ficará omisso. E evite questões longas e complexas. Outro ponto interessante é que se uma questão foi incluída para um entrevistado, talvez seja interessante incluir para outro entrevistado. Respostas divergentes ajudam na identificação de erros e conflitos. Galera, como falado, na elaboração das questões existem 2 possibilidades: questões abertas e questões fechadas. Nas abertas, as respostas são livres e por isso, como vantagem, destaco a espontaneidade do entrevistado e como desvantagem, o tempo consumido para a execução da entrevista. Nas questões fechadas, temos respostas curtas e diretas e como vantagem, temos maior controle da entrevista. Como desvantagem, perdemos as riquezas dos detalhes. Neste momento, cabe ao entrevistador definir o que é melhor para cada ocasião. Ainda no tema de como realizar a entrevista, é importante verificar o formato da mesma. Formal, informal, estruturado, não estruturado e ainda a forma de registro. Na entrevista informal, onde o cliente e o entrevistador
já se conhecem, mesmo que na execução de outros projetos, existe uma certa liberdade e não precisa de todo um ritual com horários, locais inflexíveis, né? O que talvez não seja possível quando não existe esse contato prévio. Mas mesmo com o conceito de informal, é bom lembrar da relação cliente/projeto e entrevistador. Afinal de contas, o projeto, na maioria das vezes, envolve recursos financeiros e o comprometimento é uma das chaves para o sucesso. Outro ponto interessante é o planejamento prévio para que a entrevista ocorra de forma estruturada ou não. A ordem que as questões aparecem não são definidas pelo roteiro, mas é através deste que o entrevistador se apoia. Geralmente, quando o entrevistador não é tão experiente, o roteiro é seguido à risca para facilitar. Assim, chamamos de entrevista estruturada. Já a entrevista não estruturada, ela acontece quando a ordem não é seguida à risca. O entrevistador, a partir de uma resposta, pode selecionar a próxima pergunta previamente planejada a ser respondida com finalidade de dar fluidez à entrevista. Isso requer uma certa experiência maior do entrevistador. Durante a entrevista, é importante registrar aspectos muito importantes, né? Esse registro ele pode contribuir para compartilhar o conhecimento adquirido com a equipe do projeto e nortear a tomada de decisões. Papel e caneta, lápis costumam ser a melhor opção. Essas ferramentas não acabam a bateria e não ficam presas a tomadas, mas por outro lado, o contato visual todo instante é interrompido nas anotações. Uma boa opção é ter um secretário para tomar notas. Às vezes nem sempre é possível. Outra opção é um gravador ou câmera, que não gera interrupção no diálogo e não atrapalha no contato visual. No entanto, fique atento. Ao gravar a entrevista, além do problema com a bateria, o entrevistado pode se sentir desconfortável ou inibido. E ainda outro risco envolvendo esses equipamentos é você, na condição de entrevistador, ficar acomodado, visto que o registro está todo ali, logo pode abrir mão da atenção. Não fique disperso. É importante lembrar do trabalho para rever tudo e tomar notas para gerar a ata de entrevista. Bom, se o entrevistado não se importa, use o gravador como cópia de segurança, mas mesmo assim, não deixe de tomar notas. E para finalizar nossa aula, vamos entender a execução e a finalização da entrevista. Na execução, seja pontual, tanto para o início e fechamento da mesma. Apresente-se e explique como será a condução da sessão. Durante a entrevista, confirme o que foi entendido por você e no final, não se esqueça de agradecer o cliente. Ao finalizar, procure fechar o relatório ou ata o mais rápido possível. Esse documento será utilizado na parte de validação da parte interessada. Também será útil para compartilhar informações com a equipe do projeto. Organize as informações nesse documento de forma lógica, não necessariamente na forma que as informações surgirem na entrevista, ok? E para concluirmos a discussão a respeito desta técnica de elicitação de requisitos, é importante ressaltar os cuidados, sendo: mantenha o foco, prepare-se bem e não deixe esse momento ficar no formato de uma reunião. Geralmente, reuniões apresentam-se como foco de maior desperdício de tempo. Espero que tenha gostado dessa aula. Até mais. Grande abraço.